E quero também dar uma palavra de estímulo àqueles que ministram aqui, a música, o louvor, os cânticos, que se dediquem mais e mais a esse ministério, com todo o coração. Faça o melhor. Essa frase é tão velha, mas acho que você pode fazer sempre mais. Porque, como o pastor pregou lá no meu lançamento, porque Jesus é mais, né? Nós podemos sempre fazer mais. Pastor, saca a palavra. Muito obrigado, Nilson, banda. Irmãos, muito boa noite. Como estamos juntos nessa oportunidade? Eu quero convidar as crianças de imediato aqui, que elas vão para o culto na linguagem delas, onde elas poderão ter um aproveitamento legal. Isso. Nós vamos orar, pedindo que Deus as abençoe. Isso. Mais alguma criança? Ok. Vamos orar por elas então. Bondoso Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio dessa noite, por este mês de celebração, de aniversário da igreja, pela verdade de que o Senhor nos conforta nos momentos de dores, está conosco nas tristezas, dando todo o suporte, conosco nas alegrias, apontando para a alegria maior, que é caminhar contigo e viver com Jesus. Te agradecemos por essas crianças, pedimos que o Senhor esteja abençoando o crescimento delas, físico, desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual, que a igreja tenha o privilégio de participar na formação deles. Abençoa os pais com todos os recursos necessários e que tenhamos, Pai querido, em pouco tempo, jovens, moços e moças, produto deste tempo, crescendo e aprendendo do Senhor, comprometendo-se de forma definitiva com Jesus. Abençoa também a professora que vai transmitir o conhecimento para eles, da alegria, saúde, todo o recurso vindo diretamente dos céus. É o que nós pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Patinha Célia. Muito bem, irmãos. Quero agradecer a presença de todos, glorificar o nome do Senhor pela sua vida, coisa boa a gente estar junto. Incentivar você também a adquirir o CD do nosso irmão Anilson, tá bom? Ele estará lá à porta, inclusive fazendo uma dedicatória para você. Antes de começarmos a falar sobre o assunto da noite, eu quero lembrar você que no próximo sábado nós teremos o aniversário da igreja, a data oficial, vamos dizer assim, quando nós estaremos reunidos com esse nosso jeitão simplão de ser e com esse nossa pegada festiva que nunca quer parar. Então nós temos aí a orientação para que os homens tragam um refrigerante, os homens e os jovens, as mulheres tragam um pratinho e todos poderemos então celebrar, rever amigos de outras datas, né? Estamos convidando as pessoas que já passaram por aqui. Incentivo você a convidar também pessoas que já foram membro aqui, faça uma ligação para a gente ter um tempo de alegria, de comunhão e ao fim termos uma confraternização. Vai ser muito especial esse encontro. Então programe-se para no próximo sábado, às 19 horas, estarmos juntos aqui na igreja, tá bem? Muito bem, posto isso, peço a você a bondade de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A igreja já está a par. Para você que nos visita, cabe dar um panorama geral. Este é o nosso ano de excelência. A cada mês estamos tratando uma das componentes que conduzem à excelência. No mês de janeiro tratamos da presença de Deus, uma vez que precisamos de um referencial de excelência externo a nós. Então Deus
tem a perfeição em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades, e quando desejamos a presença de Deus, somos influenciados por essa presença na direção de sermos pessoas melhores. No mês de fevereiro, tratamos sobre a nossa percepção acerca de nós mesmos, quem nós somos. Na terminologia lá do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é do Platão, não sei, mas não importa para nós. O que é relevante é saber, ter consciência de quem nós somos sem Jesus, até onde podemos chegar, e não é um local muito distante, e quem nós passamos a ser com Jesus, e uma vez com Jesus, ter uma vida de acordo com aquilo que nós passamos a ser por conta do sacrifício de Jesus. O mês de março tem sido marcado por um convite para que você tenha atitudes, para que você tenha ações, para que cada lugar por onde você passar seja marcado não apenas por um fazer superficial, mecânico, automático, não, seja marcado por um envolvimento emocional, por um capricho, uma dedicação que é marca de alguém que colocou o seu coração naquilo que está fazendo. Portanto, neste mês de março, nosso convite é para que você faça de todo o seu coração, o que inclui aquilo que você faz na vida pessoal, na vida profissional, que inclui a maneira como você se porta junto à sua família, e obviamente aqui é uma igreja, nós falamos de igreja, como você serve na igreja, servir ao Senhor de todo o coração. E hoje nós caminharemos por 8 versículos no livro de Apocalipse. Quero que você entenda o contexto, começando no verso número 1, e nos estenderemos até o verso número 7. Apocalipse já está no telão, você pode, caso não tenha a Bíblia, acompanhar no telão. E se tiver, mantenha aberta, por favor, que eu quero citar ao longo da exposição. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, quem escreve o livro de Apocalipse por volta do ano 96 é o apóstolo João, um homem que andou com Jesus, que teve toda uma proximidade com Jesus, que permitiu que essa amizade se alongasse até os últimos momentos de Jesus na terra. Quando todos os demais discípulos se afastaram e se esconderam, João estava lá. João participou dos momentos nobres da vida de Jesus. João participou dos momentos marcantes do ministério de Jesus.
João, inclusive, recebeu a responsabilidade da parte de Jesus de cuidar de sua mãe Maria após a sua partida, para que ela não ficasse desamparada, para que ela não ficasse de alguma maneira desassistida na ausência do seu filho mais velho. João recebeu essa responsabilidade, dada a proximidade entre João e Jesus. Monte da Transfiguração, na noite da ceia, pintado por Leonardo da Vinci, a reprodução do evento, tem a proximidade de João encostando no peito de Jesus. E em cada uma das passagens do Novo Testamento, nós temos esta fala acerca de João como alguém próximo. E João, em função da proximidade, ele então conheceu o coração de Jesus e, em função do compromisso estabelecido com Jesus, levou à frente a mensagem. Durante o período do imperador Domiciano, sucessor de Nero, a perseguição se intensificou aos cristãos, e naquela oposição política, o João é deportado para a ilha de Patmos, uma ilha vulcânica e com uns 10 quilômetros de comprimento, um lugar compacto onde os prisioneiros eram colocados ali para morrer, trabalhavam, tinham suas atividades, mas poucos retornavam dali. E naquele lugar de clima, de topografia desfavorável, de poucas companhias, de falta de contato com a igreja, João tem o presente da parte de Deus, que é a presença de Jesus, falando com ele, arrebatando a ele, transmitindo a ele aquilo que se daria com a humanidade, que estaria reservado para os próximos passos da humanidade, em especial para a história da igreja. E naquela presença de Jesus, essas revelações, elas trazem conforto, trazem harmonia, trazem alegria, e começa, apesar de alguns eruditos dizerem que é uma inserção, a fala para as 7 igrejas da Ásia, o livro começa com Jesus fazendo menção às igrejas. Jesus trazendo a advertência às igrejas, Jesus trazendo a sua palavra de reconhecimento. E ali, para a igreja de Éfeso, nós temos esta fala que acabamos de ler. Fala que nos revela, irmãos, que não foi privilégio de João, por conta da sua amizade com Jesus, ter a companhia de Jesus. Fala que nos revela que Jesus está presente, cuidadoso, atuante, não só com João por uma dívida, por cuidar da sua mãe, não só por João por ser seu amigo, mas por todos nós. Cada um dos homens e mulheres que se comprometeram com Jesus continuam gozando da presença, da visitação, da amizade de Jesus nos dias de festa como aquelas que João aproveitou na casa de Zaqueu, na casa de Nicodemos, mas nos dias de deserto, nos dias de privação, nos dias de sacrifício, no dia que os homens nos ignoram, como as que João experimentava na ilha de Patmos. Numa figura de linguagem linda, Jesus se apresenta como aquele que tem as estrelas em suas mãos. Jesus se apresenta como aquele que anda entre os candelabros de ouro. E ele mesmo usa a figura de linguagem e ele mesmo explica o que aquilo quer dizer. Ele diz que as estrelas são os anjos da igreja, os mensageiros que transmitem a vontade de Deus. Não obstante dúvidas sobre quem sejam esses mensageiros, se os pastores, se seres celestiais designados para cada igreja, isso não vem ao caso para nós no momento. O que precisa ficar claro é que diante da fala, da promessa de Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus tem um recurso para se fazer presente, para nos atender e falar-nos aquilo que importa. Jesus mostra-se presente cuidando, Jesus mostra-se presente visitando a igreja, suprindo toda a sua necessidade, tendo um cuidado especial de
ter representantes à frente para transmitir a sua vontade, mostrando o critério de guardar a igreja. E quando ele anda no meio dos candelabros, aqueles itens usados para iluminação naquele período histórico, muito antes da invenção da lâmpada do Thomas Edison, você tem que os candelabros deveriam ser alimentados ali com óleo, naquele suprimento de óleo, a iluminação se mantinha por um período. E quando ele diz que está andando entre os candelabros, nós temos a verdade que Jesus tem um olhar supervisionador, mas também tem um olhar supridor. Ou seja, ele é aquele que sabe o que nós estamos fazendo, mas não como um policial, não como um olhar repressor que vem apenas para apontar os erros e nos condenar para o inferno. Pelo contrário, ele anda no nosso meio, sabe o que estamos fazendo, e naquelas áreas que temos carência, onde nossa luz está se apagando, ele vem com o seu óleo para reacender a chama em nós. E na Bíblia, a figura do óleo é o Espírito de Deus. São ilustrações, figuras de linguagem, recursos linguísticos que os autores bíblicos usam para dar um colorido às suas falas. O óleo do Espírito é o recurso que Deus tem para nós, o Espírito Santo de Deus, apresentado no Evangelho de João, capítulos 14 até o capítulo 16, como consolador, aquele que traz para nós, então, o bálsamo diante das nossas dores, aquele que traz para nós o refrigério quando nossa alma está ardendo, aquele que traz para nós a certeza da presença ativa e contínua de Jesus. O candelabro, suprido com óleo, Jesus, aquele que anda no meio dos candelabros, é aquele que traz então para nós a condição de celebrar em tempos de festa de maneira legítima. É aquele que traz para nós a condição de suportar perdas, separações, momentos tristes da nossa vida, de uma maneira amenizada diante das dores, diante das quais nós não podemos fugir. Esta semana tivemos uma perda na nossa igreja, uma perda valiosa. Perdemos o nosso irmão Nelson, algo que muito nos entristeceu. E ainda entristece, ainda temos um vazio na igreja, na família que hoje está conosco e que nós agradecemos a presença. Mas cada uma das pessoas envolvidas no ofício fúnebre de despedida do nosso irmão pôde perceber a diferença quando morre um crente e quando morre um não crente. E a diferença está no Espírito Santo de Deus nos consolando e ajudando-nos a não caminhar por caminhos de desespero e de amargura, mas um caminho de um coração consolado com a presença do próprio Deus. Sabe, irmãos, de uma coisa, a presença então de Jesus manifesta o seu amor, e não foi privilégio de João, e é privilégio, na verdade, de cada um de nós que compomos a igreja macro do Senhor, essa comunidade de salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E em função desta presença, em função desse cuidado, em função desta visitação, em função deste suprimento, o que resta a nós outros senão corresponder ao amor de Deus? E assim nós fazemos, e assim a igreja de Éfeso fazia. A igreja de Éfeso, começamos a ver no verso número 2 do capítulo 2, foi identificada por conta das suas qualidades. Eu sei a sua obra, eu sei sua labuta, sei o seu ardor, seu labor, sua perseverança. Sei que vocês compõem uma igreja ativa. Sabe, meus irmãos, nós retribuímos a Deus na disposição de fazer aquilo que precisa ser feito. Retribuímos a Deus não como quem quer pagar, como quem quer comprar o favor de Deus, não, como sinal de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós, com o nosso despreendimento na intenção e naquilo que nós efetivamente fazemos. Retribuímos ao Senhor na maneira como fazemos. Fazer com perseverança, fazer
com intensidade, não retroceder para aquilo que fomos designados. Quantas qualidades excelentes a gente pode observar na igreja de Éfeso. Postura maravilhosa, trabalho, labor, perseverança, resistência aos homens maus, não compactuava do erro, uma série de itens positivos, desejáveis e que devem estar presentes em todas as vidas. Mas a grande cilada da vida, irmãos, é achar que aquilo que nós fazemos nos qualifica, de alguma forma nos coloca em destaque. A grande cilada da vida é achar que aquilo que nós começamos a fazer automaticamente, que inclui a vida na igreja, aquilo que começamos a fazer mecanicamente, de alguma maneira nos coloca numa posição especial, o que será um grande engano, uma falha, um erro, porque aquilo que nós fazemos deve ser feito com um envolvimento emocional, com a dedicação. Nós damos frutos maiores quando os nossos corações estão dedicados naquilo que nós fazemos. É preciso você entender isso, e essa verdade precisa ficar guardada no seu coração, para você fazer o seu melhor. Do contrário, a vida atrasaria, do contrário, o rendimento seria menor, do contrário, nós estaríamos nos enganando. Talvez, por causa disso, o ditado popular diz que de boas intenções o inferno está cheio. Talvez por causa disso, Karl Marx falou que a estrada que conduz ao inferno é pavimentada por boas obras. Talvez, para evitar este engano, o próprio Jesus disse que aqueles homens que fizeram muitas coisas, mas fizeram sem o seu coração estar embebido de amor, sem a sua dedicação ser emocional, aqueles que fizeram por fazer, ou que tiveram as motivações inadequadas, como a vaidade, como o desejo de comprar um pedacinho do céu, como o desejo de competir com alguém, ou seja lá qual for o desejo, quando apresentar-se no dia do juízo na presença de Jesus e falar assim: Jesus, em teu nome nós fizemos, em teu nome nós agitamos, em teu nome fizemos acontecer, ouvirão do próprio Jesus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci, é o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Então, meus irmãos, nós precisamos, em cada uma das nossas atividades, conforme fora dito a semana passada, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, precisamos fazer, derramando a nossa alma e fazendo de todo o nosso coração, para que seja válido, para que seja frutífero, para que corresponda àquilo que é esperado de nós. E aí, quando a gente consegue entender essa verdade, a gente vai além, faz muito mais do que o esperado e faz diferença na vida das pessoas. Por isso o escritor alemão Godet disse que aquilo que a gente faz em um momento por amor, levaria séculos para fazer através do trabalho. A pergunta que talvez esteja no seu coração agora é: o que fazer quando eu não tenho mais esse amor? Quando eu perdi o pique, quando esfriou, perdi a vontade, perdeu a graça, o que eu faço? Porque a igreja de Éfeso vinha com um ritmo bom de trabalho, de perseverança, mas quando a gente chega no verso número 4, eles dão um break e falam: tenho porém contra vocês que vocês deixaram de lado o primeiro amor. E isso pode ser um efeito natural em nossas vidas. E nessa noite que eu quero convidar você a, nas suas atividades, fazer com amor para não pesar, para que nos desdobramentos do seu dia a dia, naquilo que você se envolve, você se envolver de todo o coração para estar mais motivado, mais alegre, para fazer o bem a outras pessoas. Quando eu convido você a fazer de
todo o coração. Pode ser que você tenha experimentado isso em uma época da vida, mas isso agora passou. Você perdeu o primeiro amor. E você deve estar se perguntando: pastor, como eu faço para ter de volta o primeiro amor? Bem, meus irmãos, nós que no começo do trabalho dávamos sangue, ficávamos até mais tarde, que no começo do casamento levávamos uma bandejinha lá com o café da manhã para a esposa, nós que no começo da vida cristã falávamos, entregávamos um folheto, ligávamos com um parente, e que agora estamos frios, mortos, e que agora estamos sem vontade para nada, precisamos entender que não estamos condenados a essa situação. Precisamos entender que é um caminho de retorno para uma condição excelente, de bons sentimentos, de alegria, de viver aquele frio na barriga que é a marca de todo o primeiro amor. E para falar para você como você retorna ao primeiro amor, eu convido você a olhar na sua Bíblia dos versos número 5 e os versos número 6, que assim vai ficar muito claro para você as explicações que Jesus dá para que nós retornemos ao primeiro amor. Permita-me ler novamente. O verso 5 diz assim: lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras, senão eu venho contra ti e moverei o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Já está no telão para você, e você já encontra o primeiro passo fundamental para encontrar aquela energia, aquele elan da vida que nos dá realmente um desejo de fazer e que faz com que as nossas atividades não sejam pesadas e com que a gente não vá se arrastando. Em primeiro lugar, o amor volta com o auxílio da memória. Ele diz: lembra-te de onde caíste. Quando a gente cai, não é da noite para o dia. Todo mundo que caiu teve um evento inicial pequenininho, que foi se repetindo, ganhando volume, que foi aumentando, ganhando corpo, e que quando menos a pessoa esperava, ela foi arrastada por aquilo. Isso é uma lógica natural, irmãos. Funciona na biologia, funciona na engenharia. Um prédio, quando cai, alguma coisa vai estralar. O telhado caiu. Pode ver nas entrevistas lá quando desabou em São Mateus. Nós vimos uma trinca. A trinca estava crescendo. Há sinais que apontam em que direção a estrutura está indo e como essa ruína chegará à sua condição máxima. Como era a sua vida? Como era quando começou a perder? Quando era quando você começou a sentir que não era mais o mesmo calor, a mesma alegria, as mesmas coisas? Retroceda um pouquinho mais e pense no tempo bom. Pensa, por exemplo, quando você estava noivo. Pensa, o que leva um casal de noivos a se casar? É o desejo de viver a novidade, de construir algo juntos, realizar sonhos. É esse desejo de viver algo inusitado, algo totalmente diferente de tudo que já se viveu. Quando a gente retrocede, lembra dos bons momentos, e lembra até um pouco da insegurança, até um pouco do medo que se tinha, dá para lembrar de sentimentos bons. Jesus chamou pescadores, e no chamado de pescadores, ele estava chamando homens para largar o seu ofício, abrir mão do seu patrimônio, deixa a rede, deixa o barco, abrir mão da segurança, abrir mão inclusive do conforto emocional, deixar as suas famílias, largar tudo e segui-lo. E os doidos
foram e seguiram. Seguiram um homem que não tinha onde colocar a cabeça para repousar no fim do dia expediente. Mas tinha um sonho, tinha algo novo, tinha um calor dentro de si. Lembra como era no começo? Eu penso, irmãos, que os homens mais tristes da Bíblia, os homens mais infelizes, os momentos de maior infelicidade humana, não estão nos homens que estavam ao redor da Arca de Noé, pedindo para entrar. Para mim não é o momento dos homens mais amargurados da Bíblia. Não são os homens de Sodoma, quando as saraivadas começaram a cair sobre as cidades. Para mim não são esses homens. Para mim os homens mais amargurados da Bíblia não são os faraós, não foram os egípcios quando foram submetidos às pragas. Não foram, na minha opinião, os homens mais tristes da Bíblia foram os discípulos quando quiseram voltar às suas velhas atividades. Porque eles tinham experimentado de Jesus, porque eles tinham experimentado a promessa. Os discípulos no caminho de Emaús, eu imagino a amargura. Os discípulos falando, acabou, vamos pescar. Porque eles viveram um sonho, viveram aquele ápice e de repente aquele negócio esfriou e não deu em nada. Judas, o mais trágico de todos, porque vendo o que fez, foi lá e se enforcou. Gente que viveu, sentiu, largou, abandonou. O crente desviado, para mim, é o mais triste entre os seres humanos. Eu lembro quando eu me desviei, era um negócio sinistro, porque você ia na balada e não estava bem. Ficava um negócio meio atormentado. Para a igreja eu não queria ir só de raiva. Não, para a igreja eu não vou. Aí ficava mal porque não ia para a igreja. E ficava nesse tormento, porque nem aproveitava um lado, nem aproveitava o outro. Amargura. Lembre-te de onde caíste. E quando a gente lembra de onde caiu, a gente encontra nesta palavra um chamado ao ânimo, porque a posição onde nós caímos não é onde devemos permanecer. Este quadro é um quadro para ser revertido. Ainda que as ciladas da vida tenham nos arrastado, ainda que as paixões do coração tenham nos ludibriado, nós não precisamos ficar nessa condição. A Bíblia é feita de conversão, de ir numa direção e virar e começar a andar na outra direção, numa direção maior, mais bela, mais rica, mais harmoniosa e mais feliz. Por isso, ele diz, lembra-te de onde caiu. O amor esfria, porque a gente acha que acabou, acha que é isso. Falar, casamento é isso aí, casamento é isso, não sai disso. O meu trabalho é isso, minha vida profissional é isso. A igreja é isso aí, não sai disso. Aí a gente esfria, irmãos. Aí a gente esfria. E o que você precisa entender do lembra-te de onde caíste, é que Jesus está chamando a atenção para o pecado, não que está na queda, naquilo que fez para cair, mas está na continuidade nesta condição que agrava o pecado. Porque quem continua na condição de caído, automaticamente está duvidando do poder de Deus de restaurar. E isso é pecado. Está duvidando da condição de ser instrumento na mão de Deus para restaurar o caído. Está duvidando, inclusive, do poder de Deus. Está participando para que alguém que caiu continue condenado. E isso tem um nome, o nome é pecado. Tudo porque se começou a viver automaticamente. Tudo porque achou que aquilo que não acontece automaticamente não pode acontecer, mas pode. Por isso ele diz, lembra-te de onde caíste. Se em primeiro lugar, o primeiro amor volta com o auxílio da memória, em segundo lugar, o primeiro amor volta com um sentimento que lhe atrai.
Sabe, irmãos, a memória para lembrar de onde caiu e em lembrando, sabe o que a gente tem que fazer? Tudo com amor, com intensidade. Primeiro amor volta quando a gente lembra tanto dos bons momentos que eram, quanto da barbeiragem que a gente fez. E aí, lembrando da barbeiragem que a gente fez, nós precisamos usar a força do sentimento do erro, para que com a força deste sentimento do errado, a gente dê um impulso em direção ao certo. Meu pai contou que foi pescar com um amigo. Eu achei estranho, essas histórias de pescador sempre são histórias estranhas. Mas a história não foi uma história de exagero ou uma história de algum tipo de façanha ou peripécias, não. Foi a história de um negócio meio interessante, que aquele amigo, aquele colega de pesca dele, eles foram pescar num pesqueiro, num lago, e o cara levou camarão para pescar. Todo mundo que pesca sabe, e o cara era um pescador, era reformado, militar reformado do corpo de bombeiro. Não, eu pesco, a gente pescava. E ele levou camarão para pescar na lagoa. Na lagoa a gente pesca com minhoca, caramba, com salsicha, com massinha, né? Tanta coisa que pesca. Quem faz uma massinha para pescar, vai lá fazer uma massinha com batata doce, de suco, né? Faz aquela massinha doce, porque o peixe é de água doce. Eu não sei como é que é o paladar do peixe, eu só sei que funciona assim. Mas o que é importante, o que faz diferença nessa noite, irmãos, é entender que o tipo de isca determina o tipo de peixe. Para você pescar amor, para você pescar o primeiro amor de volta para a sua vida, precisa de algo especial, de um sentimento que atrai o amor. E o sentimento que atrai o amor é a humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sentimento atraindo sentimento. O que atrai o primeiro amor de volta para nossas vidas, portanto, é a condição do arrependimento. E para se arrepender, precisa ser humilde. O arrependimento é a roupa que a humildade usa quando ela vai trabalhar. Arrependa-se. E ele diz no verso 5: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Se arrepender daquilo que eu fiz de mal para mim mesmo, e se arrepender com um pouquinho mais de humildade, reconhecendo que aquilo que você fez de mal para você fez de mal para os outros também. Não há mal em nossas vidas que não afetem aqueles que estão à nossa volta. Humildade, reconhecer que estava errado, reconhecer que foi presunçoso, que pensou diferente do que devia. Arrepender-se é mostrar que está vivo, que não é escravo da história, que não é vítima da história, que quer viver um novo momento. E a fé cristã é a fé que coloca em contato com Deus, que remove o abismo que há entre o homem e Deus através dos méritos de Jesus e coloca o homem em contato com Deus, que é amor. Se o orgulho afasta o amor, a humildade aproxima o amor. O arrependimento, portanto, irmãos, é esta ponte. Por isso que em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro pregando diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. O arrependimento atrai o amor de Deus. O arrependimento permite-nos experimentar o amor de Deus. Deus está com a mão estendida, cheia de amor, com a mão estendida, cheia de vontade de nos trazer para perto de si. E conforme fora cantado na noite desta
que será tido como parte preciosa de si. E nós, irmãos, temos então no arrependimento a porta de acesso ao coração de Deus. Se você que está aqui nesta noite ainda tem o peso do pecado sobre as suas costas e ainda não sentiu o amor de verdade de Deus, eu quero dizer para você, dê um passo na direção de Deus, se arrependendo. Eu arrependo-me de tudo que eu fiz, eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida, e você vai experimentar um amor indescritível. Mas se você que está aqui já está nos caminhos do Senhor e pelas muitas atividades do dia a dia, como diz a parábola do semeador, as conquistas da vida, os amores, as realizações, criaram e foram crescendo e sufocaram a sua relação com Deus, e devagarinho você foi se afastando e esfriando dessa doce relação, se arrepende e volte a viver a grandeza deste amor. Quanta gente sofrendo por causa do orgulho, quantos casais não desfrutando a totalidade de um relacionamento que poderia ser pleno e satisfatório por causa de um coração endurecido, quantos filhos separados do pai, pais separados dos filhos, porque ficam firmes na sua posição, não retrocedem e dizem: eu me arrependo daquilo que eu fiz, você é importante para mim. O arrependimento conduz à reconciliação, conduz ao amor. Quanta gente, diante do amor de Deus que levou a entregar o seu Filho para morrer por nós, não desfruta da paz, não tem segurança e não tem certeza com relação àquilo que estará reservado para si na eternidade, porque não dá um passo de arrependimento e de convite para Jesus morar no seu coração. Esta noite você pode fazer diferente, pode viver a grandeza da relação com Deus. Nesta noite você pode encontrar um caminho de restauração. Nesta noite você pode voltar a ter grandes, belos sentimentos, motivação e energia para enfrentar os desafios da vida e conseguir pelo próprio Deus ser cuidado e ter pelo próprio Deus as lágrimas enxugadas dos olhos, um bálsamo para o seu coração, a força para os desafios da vida. Lembre-se de onde caiu, arrepende-te, e o primeiro amor voltará na sua vida. Em terceiro lugar, ainda no versículo 5, o primeiro amor volta quando aquilo que a gente viveu no passado, quando aquilo que a gente experimentou e que o tempo fez deixar de ser parte da nossa história, volta a fazer parte da nossa história. Por isso ele diz: lembra de onde caiu, arrepende-te e vive de novo aquelas experiências, e volta para o trecho e faz aquilo que você fazia naquele tempo. Estranhamente, quando o velho é novo, ele tem poder de renovar as nossas almas. Recentemente, os adolescentes da nossa denominação fizeram, o departamento de adolescentes da nossa denominação fez um culto para que aqueles que foram adolescentes na década de 80, de 90 pudessem se encontrar. Muitos deles, inclusive, estavam tocando aqui, hoje já são tiozinhos, eles participaram deste evento. E quem organizou o evento, eles organizaram nos moldes daquele tempo, da década de 90. Fizeram um cartaz e foram nas igrejas entregar. E os adolescentes atuais ficaram maravilhados. Eles tiveram um choque, eles falaram: como é possível? Vocês tiveram uma ideia tão sensacional, vir aqui na igreja trazer um cartaz. Como é que vocês pensaram nisso? Nunca ninguém pensou nisso. A gente coloca no Facebook, a gente manda e-mail, mas vir na igreja. E aí aqueles, hoje, jovens senhores, deram risada, falaram: pô, no nosso tempo era assim, não tinha Facebook, no nosso tempo a gente ia nas igrejas. A gente apertava a mão, dava um abraço, arrumava a namorada na outra igreja, a gente não ficava só olhando para o telefone, não ficava assim. Para
Para aqueles adolescentes, esta prática velha foi tão sensacional, para eles parecia novo. Para eles parecia algo inédito e aqueceu o coração. Talvez aqui na igreja tenha alguma senhora que o último filme que assistiu no cinema com o marido foi o Mazzaropi, em 1978. Nem esse assistiu. Você vê, tá vendo, Edson, que eu nunca aguento ninguém. O povo se cagueta, tá vendo? Naquela época não podia assistir. Naquela época não podia. Não podia ir no cinema. Sabe, irmãos? Uma coisa lá no namoro fez, depois nunca mais fez. Nunca mais. Comer num lugar diferente, namorar num lugar diferente, né? Começa aquele fogo, tá lá, relaxa tudo. Mas é disso que nós estamos falando aqui, irmãos. Questões que por algum motivo elas se perdem na vida. Questões que por algum motivo a gente vive em uma fase, depois que já estabilizou, deixa de fazer. E viver aquilo que se viveu naquele tempo, reviver, vai trazer de volta bons sentimentos, vai trazer de volta um frio na barriga, vai fazer com que experiências boas brotem em nós, que memórias afetivas se reacendam. Estamos aqui num ambiente de igreja, e eu preciso falar do texto voltado à igreja. Jesus aqui está falando: volta a fazer aquilo que vocês faziam. Esta semana a nossa igreja está completando 58 anos de organização. Quais foram as boas obras que nós fazíamos e deixamos de fazer? Quais eram as nossas qualidades percebidas por aqueles ao nosso redor, que hoje já não estão presentes nas nossas práticas, simplesmente porque a gente diz: o tempo passou, simplesmente porque a gente deixa para lá. Eu fui almoçar na segunda-feira com um jovem, um músico bastante destacado, e ele falou: a igreja de Arthur Alvim, cara, no meu tempo eram os embaixadores mais fortes da associação. É? Que bacana, não sabia disso não. Década de 80, 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás. Fomos bons e perdemos. Outra vez conversando com um irmão: não, Arthur Alvim tinha a melhor música da região. Tinha um quarteto lá, tinha um conjunto de jovens que cantavam em todas as igrejas. É? O que nós fazíamos, irmãos? E perdemos. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te. Este é o chamado do livro de Apocalipse para nós essa noite. Para viver de todo o coração e para fazer as nossas primeiras obras, que eram tão importantes e relevantes para nós. Cantores do Éden, Pedras Vivas, teatro, coreografia, evangelismo. Retribuirmos e fazermos com perseverança. Pensar que esse tempo já era, esse tempo acabou, é o pior pecado que nós podemos cometer. Enquanto estamos aqui, esse é o nosso tempo. Portanto, façam com amor, façam com carinho, façam com intensidade, façam com envolvimento de corpo e alma, para que o Senhor se alegre e para que a gente não venha trazer sobre nós a pena reservada para aqueles que não fazem com amor. Porque o texto está dizendo assim, que se vocês não lembrarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem às primeiras obras, eu virei até vocês e castigarei. A igreja de Éfeso viveu um pouco de tempo na luminescência, no resquício, sabe aquelas pulseirinhas de
fósforo quando a gente vai no show, que fica acesa, já viu? Que tem nos parques de diversão, uns correntinhos, chaveirinho, você roda, está aceso, mas aquilo lá vai perdendo a luz, fica um pouquinho com o efeito daquela luminescência até que se perca. E muitas igrejas, e a igreja de Éfeso passou por isso, Irineu, Inácio, os pais da igreja diziam que queria ter feito parte da igreja de Éfeso, mas não precisaram muitos séculos. É claro que o concílio, o terceiro concílio das igrejas, no ano 430 aconteceu em Éfeso, mas passados 5 séculos, aquela igreja se esvaziou, aqueles irmãos se espalharam, as relíquias que estavam concentradas em Éfeso foram levadas para Constantinopla, e no lugar da igreja ficaram só ruínas, e quem vai para Éfeso agora só encontra muçulmanos, e não há mais nenhuma fala do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tirou o candelabro daquela cidade, tirou aqueles que iluminavam aquela cidade, simplesmente reposicionou outro povo em outro lugar. Tenham certeza de uma coisa: Jesus não está em todas as igrejas. Tenham certeza de uma coisa: Jesus abandona igrejas que não querem. Tanto é verdade que no mesmo livro de Apocalipse, mais à frente, falando a outra igreja, Jesus diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e atender, eu entrarei e cearei com eles. Tem igreja que Jesus está do lado de fora, tudo pela má vontade dos seus integrantes, tudo pelo coração endurecido dos seus associados, tudo por conta da indisposição de ir ao encontro da vontade de Deus. Ainda estão vivendo com efeito, ainda estão vivendo, parece aqueles quatrocentões paulistas, sabe? Que estão falidos, mas ainda vivem de aparência, e ainda tomam ali um chá na xícara de porcelana e saem na revista. Mas quando você vai entrar no meandro financeiro dessas famílias, você vê que estão falidos, estão com seus bens pedidos. Eu lembro que tinha uma época que a Claudete era executiva financeira de uma empresa e que tinha a responsabilidade de rastrear ali veículos que foram financiados, pessoas que não fizeram negócios no banco. E aí um cara famoso da televisão estava lá com 3 BMWs, todas com busca e apreensão. Um ex-famoso ou um pseudo-famoso estava aparecendo nas festas de BMW, mas era só questão de uma blitz para perder tudo. Gente que vai vivendo de aparência, e tem igreja que vive de aparência, e nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos viver nesta essência. Jesus veio, tirou o candelabro, e de Éfeso restaram apenas ruínas. O que nós queremos? Viver de aparência? Viver de uma igreja que tem eventos, mas não tem a presença de Jesus, salvando, curando, confortando, dando esperança, alegrando. O que nós queremos, irmãos? O que você quer para a sua vida? Ter cara de crente? Ter agenda de crente que vem para a igreja? Ou quer ter Jesus na sua vida e viver a grandeza desse amor? Se você foi de um ritmo e agora está num ritmo muito aquém, está num ritmo muito abaixo, o meu convite para você nesta noite é: lembra de onde você caiu, lembra de como era bom viver com Jesus, e lembra de onde isso começou a escapar no vão dos seus dedos. Se arrepende disso, ainda que tenha te dado alegrias momentâneas, ainda que tenha te levado em direção a caminhos que te ajudaram de alguma maneira em alguma das áreas da vida. Agora faz a curva e volta para Jesus com isso que você conseguiu angariar neste meio tempo. Lembra-se de onde caiu, lembra de onde você se desviou, se posicione contra aquilo que te desviou, arrependa-se, refaça o caminho com velhas práticas simples questões, como os hinos que foram cantados na manhã de hoje, coisas simples, mas que vão falar: a essência, Jesus está comigo. Meu irmão e minha irmã, precisamos dessas verdades em nossas vidas. A Bíblia tem uma lei de confirmação. A lei de confirmação é uma lei
inexorável, não dá para fugir dela. Resumida num versículo: o limpo, limpe-se mais, o sujo, suje-se mais. De alguma maneira, Jesus confirma as nossas essências. Por isso que Deus endureceu o coração do faraó, porque o coração dele era duro e ficou mais petrificado ainda. Lei da confirmação. Mas se você tem uma semente de arrependimento em você, significa que você pertence a Deus. Significa que você é de Jesus. Então você precisa dar um passo na direção de Jesus. Ah, Jesus, já fui tão envolvido em outros dias, já estive à frente de questões da igreja e deixei esfriar. Ah, Jesus, já foi tão especial para mim e deixei esfriar. Com esse reconhecimento, significa que tem uma semente boa no seu coração. É a noite de você dar esses 3 passos. Lembrar o que você perdeu. Reposicionar o seu coração com arrependimento. E voltar. E voltar porque tem um caminho aberto para a sua volta. Eu quero orar com você. Por bondade, abaixe a sua cabeça. Pastor, as coisas já foram melhores no passado, mas eu esfriei. Eu sinto que eu não sou o mesmo. Eu esfriei. Essa palavra tem uma aplicação social para você que em alguma atividade já se empenhou mais e agora está um pouco devagar. Essa palavra tem uma aplicação emocional. Você que está sustentando aí um casamento falido, você que está esperando só as crianças casarem para redirecionar sua vida. Essa palavra tem uma aplicação literal no texto que eu trouxe. Ela foi escrita para a igreja. Foi escrita para os crentes viverem o cristianismo verdadeiro. Eu quero extrapolar para outras áreas, mas não quero perder isso que é fundamental. Pastor, eu já fui, eu já vivi, e era tão gostoso naquele tempo, mas por algum motivo que eu nem sei direito, eu esfriei, e agora as coisas não são mais as mesmas. Quero voltar ao primeiro amor. Se você está com esse sentimento, quer viver este carinho especial de Deus, quer viver esse cuidado especial de Deus, eu quero orar por você. Eu peço aos adolescentes, por gentileza, desliguem seus celulares agora, tá? Agora é um momento muito sério, por favor. Depois vocês vão para o Facebook, depois vocês fazem o que quiser, mas tem... O coração de pessoas está em jogo aqui. Eu quero orar com pessoas. Pastor, eu vivi algo especial, algo que eu aprendi, algo que fez diferença na minha formação, no meu caráter. Mas eu fui arrastado e eu perdi isso ao longo da vida. Mas eu quero voltar. Se você quer viver a grandeza do primeiro amor, o calor do primeiro amor e experimentar sentimentos que estão perdidos há tanto tempo, em nome de Jesus, fique em pé. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. É um apelo só, um apelo. Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe meu irmão. É um apelo único, direto. A gente nunca é apelativo, nunca é dramático, nada disso. É uma fala direta. A mensagem foi clara. Algumas coisas se perdem ao longo da vida, mas é um caminho para a gente retornar e viver a grandeza do primeiro amor. Tempo de reconciliação, tempo de consagração de vida ao Senhor. Eu quero sentir o amor de Jesus, eu quero viver debaixo de um sentimento diferente. Bondoso Deus, amado Pai, diante desses vários irmãos e irmãs que se posicionam desejosos de viver o Teu amor,
de reviver coisas boas que eles já viveram, de serem encontrados mais e mais como instrumentos do Senhor. Eu peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo, Pai querido, receba esta posição de arrependimento, essa atitude de estar em pé como um passo de recomeço. Em nome de Jesus, toma-os pela mão, fortalece. Em nome de Jesus, dá a eles a alegria de falar: há quanto tempo eu não sentia isso. Eu peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, por amor do Teu nome, retira os obstáculos. Por amor do Teu nome, repreende a fúria do inimigo. Por amor do Teu nome, faz com que eles se surpreendam, vivendo experiências nunca antes experimentadas. Abençoa-nos. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs que se colocaram sob os pés deste novo compromisso. Abençoa a Tua igreja, para que nunca falte a Tua presença no nosso meio, corrigindo, supervisionando, repreendendo. Que este candelabro nunca seja afastado do bairro de Arthur Alvim. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos. Ajuda-nos, Deus, a fazer tudo de coração, na força do primeiro amor. Em todas essas coisas, nós daremos ao Senhor honra, glória e louvor. A oração que eu faço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, eu quero muito agradecer a sua presença, quero desejar a você uma semana de vitória, de alegria, de paz. Quero dizer para você que ao longo da semana nós estaremos aqui em alguns encontros que já estão sendo projetados no telão. Segunda-feira, o culto de oração. Na quarta-feira, tem um culto de oração às 8 da manhã e também às 8 da noite. No sábado, nós teremos aquele tempo especial de celebração, de festa dos nossos 58 anos de igreja. Quero convidar o Anilson e a banda para fazer o nosso pós-lúdio. Diz que ninguém se levante até os nossos irmãos concluírem. Eu quero muito te dar um abraço à porta. Durante a música eu não saí abraçando, estou com alguns probleminhas no pé, fiquei com medo de ser pisado aí na multidão, mas lá na porta eu vou te dar um abraço, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, quero também agradecer. Se você gostou dessas músicas, são simples canções, a gente entende como